nome de Jesus. Aleluias. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, perto de você, fala: meu irmão, você está com frio? Fala para ele: parabéns. Fala sério, fala sério. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, pega na mão dele, dela, fala aí: parabéns, porque você venceu o frio, porque você venceu a chuva, para receber da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Abaixa tua cabeça, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela presença do Senhor que já está neste lugar, Pai. Pai, que o teu poder, que a tua luz, a luz da tua palavra, Senhor Deus, venha estar sobre nós, sobre os nossos corações. Nós queremos receber de Ti nessa noite. Senhor Deus, que toda essa entrega, Senhor Deus, de vencer simples batalhas, como a da chuva, como a do frio, Senhor Deus, possa fazer dos nossos corações, corações que vencem, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O pastor me deu falando difícil, né, a incumbência da palavra de hoje, né? E para você que anota, tá? Você pode colocar aí eu defini, só para explicar para vocês, eu defini um tema, só que eu só mandei o tema para o Caio. Então eu tô procurando aqui, que eu também não sou bom com temas, não herdei da pastora, brincadeira, pastora. Vencendo no território dos pensamentos, anota aí. Vencendo no território dos pensamentos. Para começar a palavra, vamos abrir lá em Zacarias. Se você trouxe a Bíblia, desafio você a abrir em 5 segundos em Zacarias 9:11. Vamos ler aqui junto, em nome de Jesus. Zacarias 9, versículo 11. Achou Zacarias? Não. no noite, amém. Vamos lá. Quanto a ti, Sião, coloca a versão... Coloca na versão, por favor, NVI. Coloca na versão NVI. Vamos ler aqui junto. Quanto a você, fala a pessoa do seu lado, quanto a você. Essa palavra é para você, fala para ele. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, olha só, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Eu vou dar um contexto aqui, para que a gente possa entender e enxergar, né, isso. Antigamente, os prisioneiros, muitas vezes, eles eram colocados em poços que não tinham água, né, escravos, e eles eram jogados lá ou para morrer, ou porque cometeram algo ilícito, enfim, né? Então, o povo de Israel, né, eles eram escravos, né? Mas Deus nos traz aqui, quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, né, e vamos trazer aqui para nós. Muitas vezes nós nos encontramos, né, num poço. Tem gente que fala, né, eu já não sei mais se eu estou no fundo do poço, se eu já cheguei, né? Quem já pensou isso de si mesmo, né? Como é que é? Sem vergonha, a gente fala, né? Quem já falou assim, nossa, eu já cheguei no fundo do poço, né? Eu já cheguei, pode deixar a palavra aqui, por favor. Eu já cheguei no final, não consigo mais. É muita luta, né? Muita dificuldade. Todo dia um problema novo, todo dia as pessoas falam, né? Todo dia tem que matar um leão, né? Todo dia é um leão por dia, né? Às vezes você pensa que você está matando aí uns 10, 20 por dia, né?
sem chance. Quem já se encontrou também sem chance de mudança de situação, né? Você olha para a situação e fala, cara, não tem para onde ir, não tem mais caminhos. Quem já entrou sem querer numa rua sem caminho, né? Ou de moto ou de carro, é um negócio mais estranho que tem, né? Eu já entrei e você olha e fala, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Não era para virar aqui, né? E você olha e não tem saída, né? Você tem que fazer a volta, né? Voltar por onde você veio para retomar o seu caminho, né? E muitas vezes a gente chega num lugar em que a gente olha e não tem mais caminho, não tem um caminho para lá, não tem caminho para cá, a gente está no fundo do poço, não vê mais oportunidades, não vê mais portas abertas, não vê mais o agir de Deus, né? Muitas vezes com os acontecimentos, os problemas, o nosso coração endurece e nós não enxergamos o agir de Deus nas coisas, né? Quem nunca se encontrou assim, né? Sem força para enfrentar o dia a dia, sem força para enfrentar os problemas, né, do dia a dia, as dificuldades, né? E tem dificuldade, né, gente? Não sei vocês, mas, né, a dificuldade do dia a dia são muito grandes, as dificuldades da nossa vida, as dificuldades que nós temos para conquistar as coisas, né? Mas olha o que Deus traz aqui, ó, quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você. E aí eu trago para nós aqui, que sangue e que aliança é essa, né? Qual sangue, qual aliança que foi selada com sangue? Jesus, né, que entregou o próprio sangue, né, em nome de uma aliança que Deus tinha com os homens, né, uma aliança de libertação. E aí ele fala, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. E quando você se encontra num poço sem água, eu quero te convidar a imaginar isso. Quem já viu um poço sem água? É profundo, geralmente poços são profundos, né? Geralmente poços são bem profundos, ali 15, 20 metros, né? Tem muito poço artesiano também, que vai além disso. Então, pensa você nessa situação, sendo um prisioneiro dentro de um poço, sem água, né, sem comida, muitas vezes sem esperança de sair dali, sem esperança de sair daquela situação, né? Mas ele continua aqui no versículo 12, coloca no 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Olha só o poder da aliança, né? E a gente vai caminhando um pouco para o tema da palavra que é o vencer no território dos pensamentos, né? Eu não sei se você conhece qual é o seu temperamento, né? Quem não conhece, quem não sabe qual é o próprio temperamento, levanta a mão, né? Você não sabe qual é o seu temperamento, Mari? Não sabe? Depois a gente faz um teste junto. A Mari é melancólica, certeza, ou não? Não? Mas olha só, a gente vai para o campo dos pensamentos, tá? Cada um de nós tem características, né? Nós somos diferentes, graças a Deus por isso, né? Imagina se tivesse, sei lá, vários Juninhos iguais, assim, imagina, Júnior, hein? Não, ia ser uma paz, né? Imagina se tivesse um monte de Felipe, hein, Felipe? Imagina. É o quê? Confusão? Imagina só, que loucura, mas Deus ele nos fez diferentes, né? Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, com características físicas, emocionais e psicológicas diferentes, né? E o homem ele busca caracterizar isso, né? E padronizar. O homem ele sempre busca o padrão, né? E tem aí os tipos, né, de temperamentos. Eu sou melancólico, né? Raiz, com força. Então, então a luta que eu passo nos meus pensamentos,
né, eu sei que são bem maiores do que a da maioria, né? As pessoas que, por exemplo, igual o pastor ele é colérico. Colérico, ele não luta muito com o pensamento, é aquilo, acabou e vai para o próximo. O melancólico, ele luta com o pensamento, ele remói, né, os pensamentos, passa. E voltando para cá, né, o que nós precisamos olhar, né, o que nós precisamos perceber? Que a verdadeira luta está na nossa mente. E muitas dessas lutas não são reais. Muitas dessas lutas, sofrimentos e aflições não são reais, né? Antigamente a pastora me falava assim, isso aí é um fantasma ou é real? Né? Falava desse jeito, né? Eu ia, pastor, eu estou passando por isso, não sei o que, e está acontecendo isso, né? E ela virava para mim, mas isso aí é um fantasma ou é real? Né? E nós precisamos entender isso, né? E como pessoa, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer o teu interior, você precisa conhecer e reconhecer, né? Porque não basta você se conhecer se você não reconhecer o que você precisa mudar, né? Esse texto, volta lá no 11, esse texto traz aqui para nós uma palavra direta. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, né? Nós já temos uma aliança. Deus, ele tem uma aliança conosco inquebrável. Deus, ele não quebra alianças, né? E ele traz aqui, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. O que Deus estava querendo dizer para nós aqui, trazendo para nós? Se você não tem mais esperança, eu tenho um caminho para você. Se você não tem mais, se você não consegue mais enxergar, né? Eu tenho o colírio para abrir os seus olhos, né? Se você não consegue mais caminhar, eu tenho descanso para que você continue, né? É isso que Deus está trazendo aqui para nós, né? No contexto de fé. E aí no 12 ele fala, né, sobre voltar. Voltem à sua fortaleza. Muitas vezes nós, na maioria das vezes, né, a gente enfrenta problemas, né, situações que nós saímos da fortaleza e caímos no buraco. Quem concorda, quem discorda comigo aqui? Depois a gente pode, né? Mas muitas vezes a gente sai da fortaleza, a gente sai da casa de Deus, né? A gente sai da presença de Deus e cai no buraco, né? E só que esse texto aqui ele está nos ensinando: voltem à sua fortaleza. Qual que é a sua fortaleza? Qual a fortaleza do teu coração, né? A nossa fortaleza, nós que somos cristãos, né, que nós conhecemos a Deus, que nós cremos na palavra, a nossa fortaleza está na presença de Deus. A nossa fortaleza está na igreja, está em ler a palavra. A nossa fortaleza está em falar com a nossa liderança sobre os nossos problemas, né, procurar o pastor, procurar a pastora sobre as coisas que acontecem, sobre as situações, né, que acontecem. Por quê? Assim como eu dei o exemplo aqui, né, a pastora virava para mim e falou: você tem que ver se isso aí é um fantasma, se não é. O teu líder, ele vai te ajudar, o teu pastor vai te ajudar a ver se realmente isso é uma luta real. Por quê? Porque muitas vezes a solução está ali na sua frente e você não consegue enxergar, né? E aí, olha a solução que Deus traz aqui: voltem à sua fortaleza. Volta para a sua fortaleza, volta para a casa de Deus, volta para a presença de Deus, né? Volta para uma vida onde você faz o seu devocional todos os dias, onde você se conecta com Deus todos os dias, né? E ele fala: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Cara, são 2 versículos riquíssimos, riquíssimos, riquíssimos. Então, olha só, quando você volta para a sua fortaleza, né? Quando você não mais negocia nos seus pensamentos, né? Porque muitas vezes a gente negocia, né? Negocia com Deus, né? Negocia, né, com a palavra, né? Poxa, você ouve uma palavra lá de Deus, mas isso aqui é para a vida de tal pessoa, né? Nossa, tal pessoa podia estar aqui ouvindo isso, né? Não, é para você. Guarda isso no seu coração. Voltem à sua fortaleza, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro.
É quando você volta para a fortaleza, quando você volta para uma vida com Deus, com uma vida de fé, com uma vida onde você não sabe para onde você vai, mas você tem certeza que Deus vai te dar o caminho, né? Lembrando aqui de Abraão, a palavra de Abraão foi o quê? Sai da tua terra. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei e farei de ti grande nação. Deus não mostrou terra nenhuma para Abraão. O que dava para Abraão obedecer naquele momento é sair da terra dele e da parentela. Ele podia ir, sei lá, sair pela Washington Luiz, sair pela Assis Chateaubriand. Ele não sabia para onde ir, mas ele sabia que ele tinha que sair desse contexto. Talvez você precisa sair de um contexto que você está na sua vida, que está te atrapalhando a enxergar o caminho que Deus tem para você. Então volte para a sua fortaleza, que Deus vai restaurar tudo em dobro. Fala a pessoa do seu lado, fala: Deus restaura tudo em dobro quando você volta para a fortaleza. Volta para a célula. Talvez você não frequenta uma célula, vai para a célula que Deus vai falar com você, né? Talvez você até teve um problema com alguém na igreja que está te atrapalhando você voltar para a sua fortaleza. Resolva isso no seu coração, resolva com a pessoa, libere o perdão se precisar ser liberto, né? Mas vença. Você precisa entender que quando você libera perdão, quando você vai e resolve, você está vencendo no campo dos pensamentos, né? Quando você procura ajuda, você está vencendo. Talvez você não enxergue a solução que está ali tão fácil na sua frente, mas você vai lá e procura ajuda do seu líder, do seu pastor, e ele vai te ajudar a enxergar aquilo ali que está fácil de você enxergar. E aí você vai começar, fala para a pessoa do seu lado, fala: quando você procura, fala de novo, quando você procura ajuda em Deus, na palavra, no seu líder, você começa a se tornar um vencedor. E a própria palavra diz, né? Vencedor é o que vence a dor. Tem dor que a gente não consegue vencer sozinho. Tem poço que a gente não consegue sair sozinho. Tem que alguém lá, talvez até pular lá dentro e te tirar amarrado de lá de dentro, para você sair do poço. Nós precisamos de ajuda. Deus nos deu liderança para isso, né? Quem não entende isso, né? Quem não está ligado na palavra, não tem uma imagem de esperança. Como é que aquelas pessoas presas dentro de um poço sem água, não sei nem por quanto tempo, sem comida por quanto tempo, sem água por quanto tempo, né? Como é que eles podem ter esperança? Né? Talvez você esteja passando por um momento tão difícil da sua vida, tão complicado, né? Um momento em que você não sabe o que você vai comer no outro dia, né? Mas essa é uma palavra de esperança. Volte para a sua fortaleza. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar do seu coração, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua família. Quem está ligado na promessa está firme na realidade de dias melhores. Quando Deus, quando Jesus nos traz a palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele não venceu o mundo para que nós tivéssemos vida fácil. É lógico que Deus é um Deus de abundância, e Ele pode colocar a abundância dele sobre a sua vida, né? Mas a vida com Deus não é uma garantia só de coisas boas, de acontecimentos bons, mas é uma garantia de que nós vamos vencer todos eles, né? Seja aqui ou seja na glória, porque uma vida aqui nessa terra de 70, 80, 90, até 100 anos, né? Tem gente que vive mais. É muito pouco diante da eternidade. Fala para a pessoa do seu lado: é muito pouco essa vida diante da eternidade. Fala para ele: então esteja ligado na promessa.
para ter a realidade de dias melhores. A natureza de Deus é uma natureza de abundância. Fala a pessoa do seu lado, a natureza de Deus é uma natureza de abundância. E Deus libera essa natureza para aquele que crê. Nós temos acesso a essa herança, amém? Isso aqui ele fala aqui, ó. Restaurarei tudo em dobro para vocês. Agora eu quero te convidar a pensar naquilo que você perdeu, naquilo que foi roubado, naquilo que o inimigo tirou de você, né? Porque nós não temos, além de tudo, né, de todas as batalhas externas, nós temos a batalha interna, né, que é na nossa mente. Além dos dardos inflamados, além das pessoas que são usadas pelo maligno para falar para você que você não vai conseguir, que você não vai além, que os seus pais não fizeram, então você não vai fazer, né? Isso é muito ruim, são palavras malignas. Lá em Lamentações 3, 18 ao 23, a gente vê uma situação, né, nesse texto que mostra, né, que figura toda essa realidade dos pensamentos. Olha só isso aqui. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Olha isso, cara, né? O que ele está falando aqui? O meu esplendor já se foi, eu já não tenho mais esplendor, eu já não tenho mais alegria, eu já não tenho mais felicidade, né? Bem como tudo que eu esperava no Senhor. Olha isso, né? Que coração melancólico, né? Mas que coração angustiado, né? Que coração triste, que coração sem esperança. Até falou que já se foi aquilo que esperava no Senhor. Quem é que espera no Senhor? Eu espero no Senhor promessas, eu espero no Senhor esperança de dias melhores, eu espero no Senhor, né, a bênção na minha família, eu espero no Senhor a bênção financeira, eu espero no Senhor, nós precisamos esperar no Senhor. E aí lá no 19 fala assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Olha isso, né? Já dá uma tristeza só de ler esse texto, né? Pensamentos, olha aqui, lembro-me, campo do pensamento, da mente, lembrando só de coisas difíceis, só de coisas ruins, de situações difíceis que você passou, de situações que te quebraram, né? E aí, aqui no território da mente, né, onde nós trazemos, e muitas vezes os pensamentos não vêm do mundo, não vêm das pessoas, muitas vezes o pensamento está dentro de nós, um pensamento limitador, um pensamento que te faz recuar diante das situações. E aí ele continua lá no 20, olha só, lembro-me bem disso, de novo, lembro-me, que guerra nessa mente, que guerra, imagina guerra na alma, no coração, né? Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Nossa, mas a gente vai chegar num contexto bom ainda, vamos lá para o 21. E aí ele fala assim, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Fala para a pessoa do seu lado, fala, meu irmão, lembre-se do que traz esperança. Nós precisamos, né, esse versículo ele é bem conhecido, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, mas a gente não conhece o que vem antes. E é muito interessante que o autor ele fala ali, nossa, cara, tá muito difícil, eu não consigo mais enxergar, eu não tenho mais esperança, nem em Deus eu tenho mais esperança. Eu me lembro da minha angústia, eu me lembro de tudo que eu passei, e até hoje eu estou passando dificuldade. E aí
acende uma chaminha lá no coração. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Vai para o 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Pode ir para o 23. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Né? E aí esse texto, ele nos traz, eu não sei quanto tempo eu tenho. E aí esse texto, nossa. E esse texto ele nos traz, nos mostra literalmente essa guerra na mente. Essa guerra. Só que tudo muda. De repente tudo muda. De repente os pensamentos mudam, de repente os sentimentos mudam, de repente as ocasiões mudam, de repente as situações mudam, porque volta lá no 22 a 21. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Né? O que Deus já fez na sua vida. E aí nós lembramos da história do povo de Israel. O povo de Israel, quando eles foram libertos do Egito, da escravidão, ao invés de lembrar que aquilo, eles serem libertos era uma impossibilidade, né? Era impossível aquilo acontecer, e Deus fez, né? E quando eles fugiram, chegaram na beira do mar ali, olharam para aquele mar, viraram para Moisés e falaram: Moisés, você nos trouxe para morrer na beira do mar? Eles não lembraram daquilo que Deus tinha feito, do milagre que Deus tinha feito naquele povo, para aquele povo. Eles não estavam lembrando do milagre, eles estavam lembrando da angústia. Eles estavam perdendo a guerra na mente. E aí Deus vai e faz o que? Através de Moisés, ele vai, abre aquele mar, né? O povo atravessa, né? Em terra seca, no meio do mar. Eu consigo imaginar uma cena, deve ter sido algo inimaginável, muito surreal, né? E aí depois ainda acontecem situações em que o povo perde a esperança, e ao invés de lembrar que Deus já tinha livrado eles da escravidão, que era uma impossibilidade, Deus já havia aberto o mar, Deus cuidava daquele povo, colocava a nuvem durante o dia, para que eles ficassem protegidos do sol, né? E a coluna de fogo durante a noite para proteger contra os animais silvestres, enfim, para proteção. Eles preferiram lembrar da angústia. E muitas vezes dentro de nós, nos pensamentos, nós deixamos que os momentos de dificuldade sejam muito maiores do que os momentos de alegria, de esperança, os momentos de milagre, aquilo que Deus já fez em nós, aquilo que Deus já fez na nossa vida. Muitas vezes, assim como o povo de Israel, nós preferimos deixar que tenha mais força o pensamento de angústia, o pensamento de dificuldade, né? E assim como esse texto de Lamentações aqui traz, é a guerra na mente. Ele fala: todavia, lembro-me também. O que você tem alimentado, os pensamentos de dificuldade, de derrota, né? Isso fala muito daquilo que nós temos nos alimentado, né? Aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que nós comemos, na verdade, né? Às vezes você tem uma alimentação equilibrada, né? O pessoal faz academia, faz a dieta, tudo certinho, né? Você tem uma saúde muito boa, né? Se você não come bem, se você não tem uma dieta equilibrada, você não tem uma saúde tão boa assim, né? E assim é com Deus. Quando nós nos alimentamos de Deus, isso não quer dizer que nós estamos livres de passar dificuldades, de ter medo. Fala a pessoa do seu lado, fala: meu irmão, medo é normal. É normal ter medo. O que não é normal é o medo te paralisar.
O que não é normal é o medo de segurar você, de conquistar aquilo que Deus tem para você, né? Então, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. O que pode te dar esperança, meu irmão? Os milagres que Deus já fez na sua vida, as vitórias que você já teve, né? O lugar onde você está hoje, a sua família no altar é um milagre, a sua família com Deus é um milagre, né? A sua família estar com Deus é um milagre tão grande. E aí, lá em Salmo 119, 11, abre aqui comigo, Salmo 119, 11. Esse texto aqui fala, nos ensina também, ó, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, né? Nós precisamos guardar no nosso coração para não pecar. Quanto mais ser vitorioso, você quer vitória? Guarda a palavra no seu coração. Você quer vencer? Guarde a palavra no seu coração. Você quer vencer no lugar mais difícil, que é na mente? Guarda a palavra no seu coração. Declare a palavra. Declare aquilo que Deus tem para você. Declare, né? Traga à memória aquilo que Deus já fez pela tua vida. Nós estarmos aqui nesse momento é um milagre de Deus. Nós temos a liberdade para falar dessa palavra de esperança, dessa palavra de vitória. É um milagre. Nós ainda temos essa liberdade. Nós ainda temos a liberdade de trazer à memória coisas que Deus fez, trazer à memória a palavra de Deus, trazer à memória as promessas de Deus, que são tantas, né? Então, ganhar ou não essa guerra no campo da mente vai depender do que nós nos alimentamos, vai depender do nosso alimento, né? Lembra, nós somos corpo, alma e espírito. O ser humano ele é muito, muito bom em alimentar o corpo, né? Muito bom, né? Porque o estômago grita, né? Quando você passa ali o horário do almoço, né? Às vezes você não deu tempo de você tomar o café da manhã e já está chegando meio-dia, meio, 1 hora, né? Você fala, nossa, cara, eu não dou conta, eu não consigo, né? Você vai e compra um salgado, come ali, né? Nós somos muito bons em alimentar o nosso corpo, mas muitas vezes nós esquecemos do nosso espírito, né? E até da nossa alma, porque quando o nosso espírito não está alimentado, a nossa alma sofre. A nossa alma sofre. Então, ao invés de lembrar coisas ruins que acontecem, que tanto fazem mal para a nossa mente, para o nosso emocional, né? Até para a saúde física, tá? Existem doenças, são doenças psicossomáticas, né? Que têm origem do emocional. Algum tempo atrás, foi na onde? Eu vi o Daniel Juan falando, um exemplo que ele deu, chegou no amigo dele, Daniel Juan é filho do nosso bispo Hugo, e ele falou que chegou no amigo dele e falou, cara, por que você fuma? Né, aquela pessoa respondeu para ele, porque é a única coisa que tira a minha ansiedade, porque é a única coisa que me acalma, né? Mas para isso, para que ele possa ter essa calma na alma, né? Essa calma, para que ele possa, né, vencer essa ansiedade, ele usa de um aparato que destrói o físico, né? Muitas vezes nós estamos tão destruídos que nós não enxergamos que o que nós estamos usando para se sentir bem destrói ou nossa alma, que é as nossas emoções, ou nosso espírito, ou nosso físico. E Deus é o único alimento que te enche das 3 formas, que te sacia. Qual a palavra que Jesus trouxe, né, de resposta
ao desafio, né, do diabo, não é desafio, a provação, a tentação, isso, né, provação. A resposta de Jesus à tentação, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha isso. E quando a gente para pensar, tudo se encaixa. É da palavra. O homem precisa viver da palavra para vencer na mente. Eu trago para nós aqui também essa situação. Imagina a batalha de Jesus, depois de 40 dias de jejum e oração. Imagina a batalha na mente, porque a mente fala sobre o físico, né? A mente fala o físico, ele grita para a mente. Estou com fome, você não fica com muita fome, passa 5, 6 horas sem comer, o físico grita na tua mente. Imagina quanto o físico de Jesus não estava gritando ali naquele momento. Mas Jesus, ele tinha a palavra para vencer. E é a palavra que nos faz vencer no campo dos pensamentos. E a resposta, assim, que não dá para imaginar outra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava com fome, era carne e osso, ele se fez carne e osso como nós, pessoas, ele tinha fome, né? Eu não consigo imaginar a fome de 40 dias, não consigo, mas ele venceu. E se Jesus, ele se fez homem e venceu, fala a pessoa do seu lado, você também pode. Fala para ele, em todas as coisas, a vitória é sua. E o último texto, 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Olha isso, que amor de pai, filhinho. Vocês já são vencedores, porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Você já parou para guardar essa promessa, essa palavra no teu coração, para os momentos de aflição? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Declara isso na vida da pessoa do seu lado. Maior é o que está em você. Com muita fé, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então, em nome de Jesus, né, guarde essa palavra no teu coração. Traga à memória coisas boas, né? Traga para a sua realidade, chama a existência. Porque quando Deus nos diz que nós já somos, você já é mais do que vencedor, não são só palavras, é uma promessa, né? E nós entendemos que nós já somos mais que vencedores, porque nós temos acesso a uma vida eterna, uma eternidade, que aquelas pessoas que estão no mundo não têm acesso, né? E nós não paramos para pensar nisso. Você tem acesso a uma vida, a uma eternidade que a maioria não tem. Por isso que a palavra fala que você já é mais do que vencedor. Isso já foi conquistado para você, você não precisa pagar, né? E quando você para pensar nisso, olha a esperança que Deus coloca no seu coração, né? E aí eu vou deixar aqui, eu vou ler alguns versículos, lá em João 16:33, coloca aqui João 16:33, se você estiver anotando, em um momento, João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha que palavra de paz. Você precisa de paz na sua vida? É só você entender que Jesus já venceu por você,
né? Aí nós vamos aqui para Mateus 6, 31 a 33. Mateus 6, 31 a 33. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado. Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Até o 33. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Olha que texto rico. O texto está falando para você, ó, se você não tem, Deus vai fazer. Se você não tem, busque em primeiro lugar. Mas muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós colocamos tantas outras coisas em primeiro lugar. E às vezes é necessário um fundo do poço, né? Fala a pessoa do seu lado, fala: meu irmão, que na sua vida não seja assim. Coloque Deus, o propósito, a palavra de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. Então, se você precisa de provisão, lê esse texto, declara sobre a sua vida, né? Coloca sobre a sua vida, se analisa, fala: Deus, será que eu estou te buscando mesmo em primeiro lugar? Será que o reino do Senhor na minha vida está em primeiro lugar? Porque com as dificuldades do dia a dia, com as dificuldades do mundo, as batalhas da nossa mente, é muito fácil a gente colocar coisas, trabalho, vida, pessoas em primeiro lugar no nosso coração. É muito fácil acontecer. A realidade que nós vivemos, ela nos leva a isso. Mas você precisa se analisar, por isso que a gente fala, né? Todos os dias nós nos convertemos a Deus. Todos os dias você converte suas atitudes, seus atos, aquilo que você fala. Então busque em primeiro lugar para que todas as coisas possam ser acrescentadas a você. Se você precisa de proteção, lá em Salmo 91:10, abre aqui bem rapidinho, Salmo 91:10. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Coloca o 11 aqui. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Uma palavra para você vencer no campo da mente, né? Uma palavra de proteção. Você está se sentindo desprotegido? Vem cá para Salmo 91:10. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Mas para que isso aconteça, tem que acontecer o texto que a gente leu agora há pouco, lá de Mateus: buscar primeiro o reino de Deus, e é isso aqui vai acontecer. Os anjos vão te proteger em todos os seus caminhos. Se você, lá em Jeremias 29:11, um texto a respeito da prosperidade, você está passando dificuldade na tua casa, Jeremias 29:11, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, né? Deus, olha a promessa de prosperidade sobre as nossas vidas, né? Então fala a pessoa do seu lado, fala: não deixe os seus pensamentos te roubarem e te segurarem cativo nos problemas, nas coisas ruins, nas situações difíceis. Lá em Salmo 89:34, aqui mais um exemplo do que Deus faz: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Se Deus prometeu, se a promessa, meu irmão, o que te separa de conquistar a promessa é você realmente acreditar.
O que te separa de conquistar aquilo que Deus tem? A gente acabou de ler aqui Jeremias 29:11. Né? Nós temos, me veio aqui o texto, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aquele que o ama. Você tem ideia de quanto você precisa tomar posse disso, agarrar isso? A palavra de Deus é uma oportunidade, né? Não se agarre mais nas dificuldades, não se agarre mais nos problemas, se agarre nas oportunidades que Deus te dá. E muitas vezes nós precisamos entender que sem repertório nós não vamos vencer. Fala para a pessoa do seu lado, repertório, meu irmão. Eu não sei se, né, tem algumas pessoas que fazem faculdade aqui, né, tem outras que não fizeram, que empreendem. Mas se você não tiver repertório, você não vai para frente. Né? Vou dar o exemplo do meu tio Givonir, né? Ele é mecânico e eu vejo, ele olha assim, já bate o olho, já sabe tudo que tem que fazer, repertório. Precisa ter repertório. Assim é nas batalhas na mente. Se você não tiver repertório, o que é o teu repertório? A palavra de Deus. Se você não tiver repertório, você vai perder. Mas fala a pessoa do seu lado, fala, meu irmão, fala com fé, meu irmão, busque repertório. Se você precisa de fortalecimento, Isaías 41:10, a gente já está finalizando a palavra. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Texto de fortalecimento. Não fala que esse texto ele não traz que você será um vitorioso. Deus fala que vai te segurar com a mão direita, que já é vitoriosa. Não fala sobre a vitória que você vai conquistar, da vitória que você já tem. E Tiago 4:7 e 8. Tiago 4:7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Batalha na mente. Se você tem a mente dividida, né, se você tem a mente que olha sempre para o lado ruim, que olha sempre para a nuvem negra, né? É uma frase também da pastora para mim, por muito tempo. Tem um céu azul nessa escuridão. Tem um céu azul, né? E onde é o céu azul? É a palavra de Deus, que te promete, que traz a palavra. Mas você precisa tomar posse, você precisa declarar sobre a sua vida. Não tem como alguém ficar forte, ficar bem de saúde, sem frequentar, por exemplo, a academia. Né? Você precisa, eu dou o meu exemplo, né? Até conversando com a Mari algum tempo atrás, né? Se eu não me engano, ela falou que a nutricionista, a Nutri, né, Mari? Falou, você precisa fazer academia. Né? Mas por quê? Porque aquilo ali vai te trazer, né, coisas boas para o seu físico, para a sua alma e para o seu espírito. É aqui, é a palavra. Se aproxime de Deus, Ele se aproximará de você. É uma via de mão única, né? Deus, Ele não é mal educado. Quando nós aceitamos a Jesus, né, você faz oração, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Né, nós aceitamos a Jesus, não é forçado.
Né? Na célula, quando a gente faz essa oração, aqui no culto, quando a gente faz essa oração, a gente pergunta: você quer fazer uma oração de aceitação a Jesus? A gente pergunta. Por quê? Porque Deus, Ele não entra no coração de ninguém forçado. Ele não arromba a porta para entrar. Ele só vai entrar se você permitir. E por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus, para que Ele se aproxime de nós, né? E aí ele fala, né? Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Nós só podemos purificar o nosso coração através da palavra, quando nós vencemos na nossa mente com o repertório que Deus nos deu, que é a nossa Bíblia. Amém? Então, fica de pé no lugar onde você está. Deus quando Ele faz algo em nossas vidas, não é porque nós merecemos, porque nós não merecemos, mas através da graça nós temos acesso, através da graça nós temos condição de conquistar o milagre, de nos achegar à presença de Deus. E Deus, Ele nos dá alguns estatutos, né? alguns caminhos, né? E eu costumo dizer que a única semente que nós plantamos e dá todo tipo de fruto é a nossa fidelidade. A fidelidade de estar na igreja, estar no culto em um dia chuvoso, um dia frio, em um dia que tantas coisas podem ter acontecido. É a fidelidade de entender que o nosso dízimo, a nossa oferta, né, é a forma como Deus prova o nosso coração. E muitas vezes o Espírito Santo, ele até toca o nosso coração, toca na nossa mente, coloca no seu coração uma oferta. E nós perdemos essa guerra, falando, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Eu já passei por isso. E aí de vez em quando eu vou no pastor, ó, tem um negócio aqui, eu estou pensando no negócio aqui, não sei se isso é de Deus, pergunto ao pastor, né? Mas não lute com aquilo que Deus coloca no seu coração. Eu quero te convidar a preparar o seu dízimo, a sua oferta, né? A ofertar diante de Deus, no altar de Deus, por essa palavra, por esse caminho aqui que a gente estudou hoje junto, um caminho de vencer na mente, um caminho de vencer nos pensamentos, um caminho de vencer na guerra, onde nós muitas vezes perdemos. Eu quero te convidar a separar, nem que seja uma moeda, né? Deus não olha para a quantidade, para você ofertar por isso, ofertar para que Deus fortaleça o teu coração, para que no momento da dificuldade você lembre da palavra que Deus já te deu, que é uma vitória que você já conquistou. Assim como o texto lá de Zacarias, começa com tanta tristeza, com tanta angústia, sem esperança nem em Deus, sem esperança até em Deus, e aí de repente trago à memória aquilo que me traz esperança. Então, em nome de Jesus, né, com esse coração, com essa mentalidade, eu quero te convidar a trazer teu dízimo, a tua oferta, né? Quero te convidar a realmente deixar essa mudança de Deus vir sobre o teu coração. Se você já preparou, pode trazer. Temos aqui as maquininhas para você que passa o cartão. Tem o Pix aqui. Não esqueçam de mandar o comprovante para esse número aqui, para que nós possamos saber que você mandou, né, essa oferta, esse dízimo. Em nome de Jesus. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar
só me emocionar, não quero só experimentar, quero Mergulhar é isso, vencer na mente. furioso oceano, vem Enquanto o pessoal vai preparando, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. estou me afogando em ti. Fala, Senhor Deus. Estou me afogando. Fala para ele, ora para ele, fala, Senhor Deus, Furioso que eu possa guardar oceano, no meu coração vem essa palavra. fluir dentro de mim. Eu quero ser um vencedor Estou me na minha afogando em mente. ti. Eu não quero mais, Estou vai falando, me eu não quero mais afogando em ser ti. roubado pelos meus pensamentos. Eu não quero mais ser roubado pelas circunstâncias. Estou me Eu não quero mais ser roubado afogando pelos em relacionamentos. ti. Eu O não quero teu mais ser roubado pelas amor dificuldades. Eu não quero mais ser roubado por aquilo que não vem do Senhor. é Mas declara com muita tudo fé, fala, mas eu teu. quero. Fala com muita fé, eu quero guardar em meu coração Meu coração é para que no dia da teu, aflição não quero possa vencer. mais eu possa o vencer, meu para que eu possa querer. vencer, Não vou independente do que eu sair estiver daqui vencendo, tendo até fé que a tocar tua você. me guarda. Não quero faz só